Solo Necromance. Achamos que vivemos no inferno, já que temos dívidas para pagar, e andamos de transporte público. Sungou tinha acabado de sair de um busão full lotado. Ele estava esgotado mentalmente e fisicamente, até que seu amigo de longa data zoa ele dizendo: "Você não é um ex-sargento da Brigada das Forças Especiais? Por que você tá tão esgotado assim só porque saiu de um busão?" Sungou saiu das Forças Especiais para concluir a sua universidade, por causa de uma promessa que ele fez há muito tempo atrás. Ao adentrar para dentro da universidade, o amigo de Sungou mostra a ele que tinha alguma coisa estranha no céu, mas o nosso prota resolve ignorar, pensando que seu amigo estava vendo coisas, mas mal ele sabe que não foi uma visão ilusória que seu amigo viu, sim uma sentença de morte. Sungou, depois de mais um dia de aula chata, ele resolve tirar um cochilo. Ele pensa que talvez foi por causa do cansaço, mas apareceu uma tela para ele, e essa tela estava perguntando para ele: qual a profissão você escolheria para ter no mundo pós-apocalíptico? Ele pensou que era doideira da cabeça dele, só que as luzes todas apagaram. E começou a aparecer essa mesma tela que apareceu para ele para todo mundo da escola. E todo mundo entrou em estado de pânico, fazendo o nosso prota ficar com medo e ficar também alerta. De repente começou a aparecer diversas cartas para todos eles. E nosso prota não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Até que um figurante escolheu uma carta. E essa carta era de um espadachim. E o nosso prota percebeu que quando você escolher uma carta, a habilidade daquela carta iria dropar para quem escolheu a carta. Assim ele usou a noção óbvia, né? Quanto mais estrela, mais forte a carta deveria ser, fazendo nosso prota escolher uma carta de necromance. Depois dos segundos de terror que pareciam uma eternidade para todo mundo, nosso prota pensou que aquele inferno havia finalmente acabado. Entretanto, esse inferno só começou. Uma pessoa adentrou a sala semi-morta, com uma criatura atrás dela, carregando uma faca. E quando essa criatura foi atacar o Sungou, ele utilizou o seu treinamento militar e acertou aquela criatura com uma cadeira na cabeça, fazendo aquele monstro morrer, assim ativando a carta Necromance de Sungou. E apareceu uma opção para ele que ele podia reviver aquela criatura. Assim o mesmo fez. Sem ter nada, nosso prota começou a dar comandos para aquele Goblin, para ele atacar os outros Goblins. E ele começou a perceber que ele começou a ganhar dinheiro quanto mais ele matava aqueles monstros. Após matar e limpar todas as criaturas ali, Sungou precisava achar o seu amigo para os dois tentar sobreviver, já que todos tinham medo dele, pois o mesmo usava corpos de criaturas que mataram amigos ou parentes de pessoas ali da universidade. E agora fica uma incógnita para Sungou: sobreviver a todo custo, mesmo que isso seja utilizar os corpos de inimigos como aliados, tudo para descobrir quem foi que colocou esse mundo nesse caos de mau gosto. Matei o herói. Essa é uma história de uma pessoa que nasceu para sofrer. No começo ele foi abandonado pelos seus pais. Ele teve que viver na rua, sendo tratado pior do que qualquer animal, lutando para sobreviver nessa selva, onde a lei não é justa para os mais fracos. Na sua opinião, havia algum motivo para ele amar esse mundo? Ou confiar em alguém? 1º de janeiro de 2020. Sem nenhuma previsão, dungeons surgiram ao redor de todo mundo. Monstros começaram a caçar os humanos, ao ponto de matar 1/3 da humanidade. Mas uma entidade chamada Nimbus ficou com pena dos humanos e lhes concedeu poder, onde agora os humanos podiam despertar uma habilidade para lutar contra esses monstros. Mas os desejos lascivos dos humanos apareceram rápido demais. Eles começaram a cobrar dinheiro para entrar nas dungeons. Mas para o nosso protagonista, o mundo com monstros ou sem monstros era tudo igual. Até que nosso prota conheceu ele, Sinjulin, o mais forte entre os 7 heróis, aquele que tinha o poder da luz. Ele parecia não querer recompensas por salvar as pessoas, um homem digno de ser seguido. O nosso prota se juntou a ele com o intuito de ajudá-lo a salvar o mundo. Pouco a pouco, nosso prota começou a se abrir para as pessoas, e nosso prota pensou: será que isso é ter uma família? Finalmente, depois de anos, esse inferno iria acabar. Eles chegaram no boss final. Entretanto, Kyojin sentiu a pior dor possível. Ele abriu seu coração para as pessoas, e no fim ele foi traído. Julin, o homem que nosso prota resolveu seguir, na verdade era uma cobra, que acabou perfurando seu coração, com uma espada que emanava um veneno difícil de ser curado. Por fim, Jin teve que ouvir da boca da pessoa que ele mais respeitava, que na verdade ele nunca quis salvar o mundo. Ele buscou uma forma de controlar o mundo. Por isso, ele precisava matar o nosso prota, já que ele era o único que podia impedi-lo. Mas isso não foi a pior coisa. Ele também descobriu que seus companheiros morreram não foi por causa dos monstros, e sim por causa de uma armação para buscar um veneno capaz de parar o nosso prota. Eles foram usados como cobaias até chegar um veneno perfeito para matar nosso prota. E agora Jin, que sempre lutou sozinho, descobriu que tudo que ele viveu era uma armação, e por fim ele iria morrer. Mas não se sabe o que aconteceu. Alguém deve ter ouvido a dor de Jin, fazendo ele retornar no tempo, no dia que as dungeons abriram. Depois de lidar com todos aqueles monstros, o seu coração cheio de fúria pela vingança que ele aguardava, o prota veio a despertar, e ele ganhou uma nova habilidade, que foi um pé no saco na sua vida passada. Assim ele escolheu essa habilidade para sua vingança mortal: o Feiticeiro Solitário.
No ano 2000, portais surgiram em todo o mundo. O governo acabou unindo forças entre si para descobrir o que havia naquelas torres. Depois de muito tempo, sem saber o que tinha lá dentro, algo começou a sair através de alguns portais, e eram monstros. Graças a esse evento não natural, muitas pessoas foram escolhidas por Deus para lidar com esses monstros. Essas pessoas eram chamadas de despertados. E agora, 20 anos no futuro, Parker ele caminhava até o seu trabalho, mas veio abrir um portal perto dele. Devido ao efeito manada das pessoas correndo, ele foi correr também. Mas ao ver uma mulher que havia tropeçado, sabendo que aquela cena dela morrendo em sua cabeça não sairia nunca mais, ele resolveu ajudá-la. Por sorte, ele não estava sozinho. Alguns despertados que estavam ali na área chegaram a tempo e conseguiram lidar com aqueles monstros. Essa era para ser um dia feliz, já que Parker ele foi um herói. Mas ao chegar no seu trabalho, as coisas ficaram tristes. O seu patrão não estava nem aí pelo seu ato heróico. Ele disse que era para ele simplesmente deixar a mulher morrer e ir para o trabalho. E além daquelas palavras duras que ele acabou ouvindo, o seu chefe mandou ele fechar um contrato impossível. Se ele não fechasse, ele seria demitido. Infelizmente, ele só tinha aquele emprego, e ser um caçador estava longe do seu alcance. Parker ele acabou indo tentar fechar esse contrato. Já ouviu aquela frase? Um raio ele não cai duas vezes no mesmo lugar. Infelizmente para Parker, esse ditado acabou não sendo completo. Um portal abriu onde ele estava. E o porteiro, percebendo que monstros estavam vindo atrás de Parker, ele resolveu ajudá-lo, já que eles instalaram na empresa onde ele ia visitar um sistema com portão elétrico, assim prendendo aqueles goblins até os caçadores chegarem. Os caçadores lidaram com aqueles monstros muito fácil e derrotando todos, mas nem todos são flores. Um goblin evoluído acabou aparecendo e ele era forte demais, eliminando literalmente facilmente o líder daquele grupo. Os outros, percebendo que o líder morreu e ele era o mais forte, eles resolveram fugir também, deixando o Parker sozinho com aquele monstro. E quando ele pensou que ele poderia morrer ali, o mesmo acabou despertando. Devido àquele choque de literalmente estar entre a vida e a morte, o sistema resolveu deixá-lo no modo automático para guiá-lo naquela jornada, e deixando ele sem controle dos seus atos, e assim usando com maestria suas habilidades, e derrotando aquele goblin. Chegando na sua casa sem entender o que tinha acontecido com aquele despertar, Parker resolveu abrir sua janela de status, e ele viu que ele teve um despertar triplo. Geralmente despertares duplos são raros demais, mas triplos são impossíveis. Ele tinha tanto maestria na magia, na defesa e no combate, e agora ele quer usar essa chance que ele tem de uma nova vida. Ele acabou indo correndo se registrar como caçador, para sair logo daquele inferno que ele chama de empresa, e viver nas escondidas, já que ele tem um poder muito forte, e com grandes poderes vem grandes fardos. Iniciante ganhando level. As pessoas que fazem stream, fazem vídeos no YouTube mostrando como aquele jogo seria, essas pessoas sempre buscam no jogo um balanceamento normal e elas também buscam uma administração digna, caso elas precisem entrar em contato com os desenvolvedores do jogo. É óbvio, elas sempre buscam a diversão. Porém, existe um jogo de realidade virtual que era o oposto disso. A dificuldade era infernal e não tinha balanceamento nenhum. E a administração era uma merda. Quando o Torre dos Testes foi lançado, muitos jogadores ficaram fascinados em zerar esse jogo antes que as pessoas começassem a entrar nesse jogo, em busca de botar os seus nicks no topo. Depois de 3 anos, as pessoas começaram a perceber que esse jogo era difícil demais. O guardião dos portais eram basicamente mortais. E os mapas que eram ligados a ambientes normais, que seriam tipo ártico, simplesmente as temperaturas eram abaixo de menos 60 graus. Impossível de sobreviver. E um labirinto que deveria ser tipo uma caminhada simples tinham basicamente 10.000 km. E devido à falta de balanceamento, muitas pessoas começaram a desistir do jogo, fazendo o jogo quase entrar em falência. Até que alguém finalmente conseguiu zerar. Kang Jun, que chegou finalmente no boss 50 e finalizou aquele jogo infernal. E depois de 11 anos, ele encerrou essa jornada da sua vida, zerando esse jogo. E após ele zerar o jogo, ele recebeu uma notícia que haveria uma nova atualização em 12 horas. Kang não era esse tipo de pessoa muito emotiva, mas ele passou 11 anos jogando esse jogo. Ele precisava arrumar um emprego de verdade, ele já sentia isso. E viver como stream recebendo $500 por mês já não era o bastante para ele. E por isso ele resolveu se despedir do seu público. Como estava sendo muito difícil a despedida, ele resolveu deixar para o outro dia. Logo após ele acordar, ele resolveu soltar o seu vídeo no YouTube, o vídeo dele derrotando o último boss. Mas quando ele entrou nas partes ao vivo, estavam falando da Torre dos Desafios, que ela acabou aparecendo no mundo real. Mesmo com aquela situação de choque da Torre dos Testes aparecendo no mundo real, uma tela de sistema apareceu para todas as pessoas no mundo verem. Eles tinham basicamente 90 dias para concluir a primeira fase dos eventos que vão começar. Se eles não concluíssem, a humanidade toda irá desaparecer. E Kang, mesmo sabendo que aquela situação era muito estressante, o seu coração estava batendo muito, mas não era de medo, e sim de felicidade. O jogo que ele demorou 11 anos para gerar, que ele literalmente deu tudo de si, agora está no mundo real. Ele sabe basicamente o que ele tem que fazer no começo do jogo. O primeiro boss desse jogo, ele era muito importante, ele só aparece no começo, já que ele aumentava 3% dos atributos do jogador. Sabendo disso, ele resolveu ir até lá. Só que quando o Kang chegou lá, ele viu outras pessoas, e lá tinha um cara que agenciava streams. Esse cara já foi amigo dele, só que
ele deixou se seduzir pelo dinheiro. Por ele ter uma agência de streams, ele fazia seus funcionários trabalharem muito. E quando eles pediam algum tempo para recobrar consciência, lidar com o estado mental deles, os advogados dessa pessoa sugavam eles até a alma, falando que eles não poderiam sair. E depois de lidar com aquela cobra, Kang finalmente percebeu que ia começar o primeiro teste, que seria o manguezal da ganância. E agora teremos que ver os olhos de Kang no corpo real dele, tentando finalizar a torre dos testes. Será que ele vai conseguir?